Nessa lição nós vamos estudar os recursos do menu Tarefa. Para isso nós vamos criar um pequeno projetinho, só para a gente entender como é que funciona. Vamos colocar aqui a tarefa A, famosa, né? Uma tarefa qualquer, uma tarefa B e uma tarefa C. Vamos colocar todas elas no modo automático, a gente já sabe como é que faz isso, né? Agendamento automático. E as próximas tarefas também agendar automaticamente. Muito bem, tarefa A, vamos colocar aqui uns 10 dias. Tarefa B, uns 5 dias. E a tarefa C, uns 3 dias. E vamos criar algumas dependências entre elas. Vamos dizer que a tarefa C depende da tarefa A e da tarefa B. Então ela depende da A, vou criar a dependência aqui, né, o vínculo, ó, da A para C. Estou dizendo então que a tarefa C depende da A e eu vou criar o vínculo também para a tarefa B. Estou dizendo então que a tarefa C depende tanto da A quanto da B. Aqui já tem uma coisa que a gente pode identificar no cronograma, que é a folga. Esse período aqui, ó, a gente chama de folga. Por que folga? Porque mesmo que essa tarefa atrase um pouco, ela não vai atrasar o prazo final do meu cronograma. Vamos fazer uma simulação aqui, ó. Eu vou esticar um pouquinho a duração dessa tarefa, imaginando que ela foi até sexta-feira, por exemplo. Notem que o prazo final aqui não mexeu. Por que não mexeu? Porque para começar a tarefa C, eu tenho que terminar tanto a tarefa A quanto a tarefa B. Então, se a tarefa B atrasar um pouco, não faz uma diferença, porque eu tenho que esperar a tarefa A de qualquer maneira. Por isso, eu digo que eu tenho uma folga. Se eu tiver um atraso até um certo limite, é claro, né? Se esse atraso for muito grande, vai acabar empurrando essa tarefa. Mas se for um atraso até um certo limite, não vai alterar o prazo final do meu cronograma. Eu vou desfazer o que eu fiz, Ctrl Z. Ok. Vamos colocar alguns recursos para fazer as tarefas aqui. Planilha de recursos. Eu vou cadastrar aqui, ó, Pedro e Marcos. 2 recursos. Eu volto no gráfico de Gantt e agora eu vou colocar os recursos aqui. Tem várias maneiras, né? Podemos exibir a janela detalhes, por exemplo. E aqui a gente põe os recursos. Ó. Na tarefa A eu quero que seja o Pedro. Na tarefa B eu quero que seja o Marcos. E vamos dizer que na tarefa C também é o Marcos. Outra coisa, esse projeto está começando na data de hoje, né? Eu não determinei qual a data, então estou gravando esse vídeo no dia 6 de maio, ele está começando no dia 6 de maio. Mas eu vou fazer ele começar um pouco antes, eu vou fazer ele começar no dia 3 de maio. Como é que a gente faz isso? Já falamos sobre isso, né? A gente vai em Projeto, Informações sobre o projeto, Data de início, e aqui eu coloco o dia 3 de maio. Pronto. Ele puxou, né, todas as atividades do projeto para iniciarem no dia 3 de maio. Vamos dar uma olhada então nas funções do menu Tarefa. Eu clico em Tarefa. Eu vou clicar na tarefa A, por exemplo. E uma das funções que tem aqui é você determinar o quanto da tarefa já foi executado. Ó, se eu clicar em 25%, ele vai preencher 25% da tarefa como executado. Essa barrinha mais escura que aparece aqui dentro, ó, é o quanto daquela tarefa já foi realizado. Eu posso clicar também em 50%, olha só, já aumentou a quantidade, né? 75%, quase tudo, e se eu clicar em 100%, ele vai dizer que a tarefa foi realizada, e ele já marca com esse sinal aqui, ó, sinal de feito, né? Essa tarefa foi concluída e o dia em que ela foi concluída. Muito bem, eu posso também desmarcar, né? Aqui está com 100%, se eu marcar em 0%, eu digo que nada foi feito nessa tarefa. Então, através desses ícones aqui, você pode escolher, né, o quanto você já realizou da tarefa entre 0, 25, 50, 75 e 100. Mas você pode colocar valores intermediários também. Olha o que acontece aqui, ó. Você tem, por exemplo, percentual concluído. Eu posso colocar 33%, por exemplo. Olha o que aconteceu, o project marcou como 33% realizado. Poderia colocar, vamos ver outro valor, 95%. Olha só, quase tudo realizado.
Então, dessa maneira, você pode fazer um ajuste fino, né, no percentual que foi realizado em cada tarefa. Existe outra maneira de você ajustar o percentual realizado. Se eu colocar o cursor em cima da tarefa, note que apareceu um sinal de percentual ali. Se eu deslizar agora para a esquerda, eu vou reduzindo a quantidade concluída da tarefa. Se eu deslizar para a direita, eu vou aumentando essa quantidade que foi concluída. Então você pode fazer graficamente, né, o ajuste de quanto foi realizado de uma tarefa usando esse recurso. Note que você pode fazer quase tudo graficamente, né? Eu posso deslocar essa tarefa no tempo, ó. Apareceu esse sinal de cruz aqui. Se eu clico na tarefa e empurro para frente, olha o que acontece. Eu desloquei a tarefa para uma outra data. Só que nesse caso apareceu uma restrição. Não iniciar antes do dia 10 de maio, que foi o dia que eu desloquei a tarefa. Seria equivalente a digitar diretamente essa data aqui, ó. Então cuidado, você pode deslocar uma tarefa manualmente como eu fiz, mas sempre que você faz isso, você está criando uma restrição. Eu vou desfazer então. Você pode também usar o cursor, a gente já viu isso, para ajustar a duração de uma tarefa. Eu posso diminuir a tarefa, eu posso aumentar a tarefa. Note que quando eu coloco o cursor no final dela, aparece esse símbolo, que é uma flechinha, né? Eu tenho que colocar bem no finalzinho da barra para poder fazer esse ajuste na duração, diminuindo ou aumentando. Eu vou deixar com 5 dias como estava. E a gente já viu também, claro, né? Eu posso usar a barra para criar vínculos entre tarefas. Eu coloco no centro da barra e desloco até a tarefa que eu quero vincular. Nesse caso já está vinculada, né? Se eu fizer esse vínculo, ele vai dar um erro. Aqui, ó, já existe esse vínculo. Eu não posso vincular 2 vezes. Mas é assim que a gente faz o vínculo entre as tarefas. Eu vou fazer o seguinte agora. Essa tarefa que está com 80% completa aqui, ó, a gente deixou ela, eu vou deixar com 0 para a gente testar outras possibilidades. Uma opção interessante é essa aqui de quebrar a tarefa ou dividir a tarefa. Eu vou clicar nessa opção e olha o que acontece. Eu tenho que marcar o ponto onde eu quero criar a divisão. Vamos supor que eu queira criar a divisão nesse ponto aqui, ó. Olha que interessante. Ele dividiu a tarefa em 2 e agora eu posso até deslocar essa segunda parte da tarefa para frente. O que significa isso? Houve uma interrupção. O Pedro começou a fazer a tarefa, por alguma razão ele teve que parar e daí ele continuou depois. Então eu posso criar divisões de tarefa desse jeito. Posso criar mais uma. Eu clico novamente no botão, escolho o ponto que eu quero dividir, vamos dizer que seja esse aqui, e novamente eu criei mais uma divisão. Aqui está. Então você pode quebrar a tarefa em várias partes. Eu não recomendo muito essa técnica, em alguns casos pode ser útil, mas em geral se eu tenho uma tarefa que eu quero quebrar em várias partes, é melhor fazer várias tarefas, criar várias tarefas, e não quebrar uma única tarefa em vários pedaços. Pode ficar um pouco confuso o cronograma desse jeito. Mas em alguns casos é uma saída que você tem. Como é que eu faço para juntar as partes de novo? Olha só, eu clico e arrasto, colei uma parte, clico e arrasto, colei a outra parte. Então você pode criar divisões e tirar divisões desse jeito. Outra função interessante é o atualizar como agendado. Eu vou clicar no atualizar como agendado e olha o que acontece. Eu estou na tarefa A. Cliquei. O que aconteceu aqui? Ele marcou como se a tarefa A tivesse sido realizada todos os dias, inclusive hoje. No caso, hoje é uma quinta-feira, então ele marcou desde o início do projeto, que foi na segunda-feira, segunda, terça, quarta, e hoje ainda ele disse que foi realizado conforme agendado. Então essa é uma saída rápida que você pode usar para dizer que tudo aconteceu no projeto conforme previsto. Eu vou desfazer aqui, só para mostrar uma outra forma. Você poderia marcar todo o teu cronograma, imagine que tivesse várias tarefas, né? Dezenas de tarefas. Se você colocar atualizar conforme agendado, olha o que vai acontecer. O project vai vir a data atual é essa linha verde aqui, ó, e vai dizer que todas as tarefas previstas até a data atual foram realizadas. No caso, nesse cronograma tinha 2, né? A tarefa A e a tarefa B. Então ele fez as 2 tarefas marcadas como se tivesse sido realizada até hoje. Eu vou desfazer.
E vamos ver outras funções agora. Aqui nós temos o desvincular tarefas. Eu vinculei essas três, né? Eu criei esse cronograma aqui. Eu poderia desvincular todas as três. Eu marco e vou no desvincular e clico aqui. Olha o que aconteceu. Ele tirou todas as dependências entre as tarefas. Ficou desse jeito aqui. Eu vou desfazer, Ctrl Z. E eu poderia desvincular somente duas, né? Por exemplo, a tarefa B com a C. Eu vou desvincular agora. Olha só. Ele tirou aquela flechinha da tarefa B para a tarefa C. Agora não existe mais vínculo entre elas. Vou desfazer. Eu posso tirar o vínculo, por exemplo, entre a tarefa A e a tarefa C. Então eu clico na tarefa A, aperto a tecla Ctrl e clico na tarefa C. Agora eu vou nesse símbolo aqui, que é desvincular tarefas, e eu tirei o vínculo. Não existe mais dependência entre a tarefa C e a tarefa A. Eu vou desfazer, poderia ser um Ctrl Z ou aqui, e pronto, voltou ao cronograma inicial. Então, essa é a função desvincular tarefas. Tem uma que eu gosto muito, que é a inativa. Eu vou mostrar para vocês agora como é que é. Eu cliquei na tarefa A e eu vou deixar essa tarefa inativa. Olha só, quando eu clico em inativa, é como se a tarefa A não existisse. Ele até deixa aqui o contorno da barra para indicar que havia uma tarefa aqui, e o nome do recurso ainda aparece ao lado. Só que note, o que aconteceu? A tarefa do Marcos dependia dessa tarefa do Pedro, né? A tarefa B, no caso, dependia da tarefa A. Como a tarefa A ficou inativa, automaticamente ele trouxe para o início do projeto a tarefa B. E ele mostra aqui, né? Ele deixa mais fraquinho a tarefa A, e ele mostra que ela está inativa dessa maneira aqui, Ele traceja em cima da tarefa. Vamos inativar mais uma, só para ver como é que fica? A tarefa B, por exemplo. Olha só. Agora a tarefa C dependia somente da B, mas eu deixei a tarefa B inativa, então ela veio para o início do projeto. Qual a utilidade dessa função inativar? Ela é muito útil quando você quer fazer simulações. Imagine se não fizesse essa parte do meu projeto, o que aconteceria? Quanto eu iria reduzir no cronograma? Você pode fazer esse tipo de simulação usando essa função inativar. Eu vou ativar novamente agora, coloco na tarefa B, ativo de novo, coloco na A e ativo novamente. E eu tenho o cronograma conforme estava. Então, ao invés de você deletar tarefas do projeto, uma boa opção é você usar o inativar. Porque daí você mostra o que exatamente você alterou no teu projeto. Existe outra maneira de mostrar as alterações, tá? Que é através da linha de base. Mas o inativar pode ser uma forma bem rápida de você fazer simulações. Você vê assim, puxa, se eu tirar isso aí, o que acontece? E aí você vê rapidamente o resultado e pode tomar a decisão se de fato você anula aquela tarefa ou deleta aquela tarefa ou se você deixa como está. Agendar manualmente e automaticamente nós já vimos, né? Não tem muita surpresa em relação a isso. Inspecionar, eu vou clicar aqui. Basicamente, ele vai te dizer mais informações sobre a tarefa. Tarefa A, fatores que afetam a data de início dessa tarefa. Ela está agendada automaticamente e o início do projeto é esse dia. A tarefa A só depende do início do projeto. Se eu colocar na tarefa C, olha o que ele vai dizer. Tarefa C, fatores que afetam a data de início. Ela é agendada automaticamente, predecessora à tarefa A. É essa tarefa que está determinando a data de início do projeto. Professor, mas não tem também a tarefa B? Sim, mas a gente já viu que a tarefa B tem uma folga. Então não é a tarefa B que está fazendo a tarefa C começar nesse dia. É a tarefa A, da qual ela depende. Então aqui está dizendo qual é a tarefa responsável pela data de início da tarefa C. E também os recursos que estão nessa tarefa e mais informações, tá? Se a gente tiver, por exemplo, um conflito de recursos, se tiver superalocação, ele também vai dar algumas dicas de como resolver a superalocação. Depois a gente vai ver isso também. Eu vou fechar o inspetor. Aqui você tem a opção mover. O que é a opção mover? Se clicar aqui, você tem mais algumas opções. Você quer mover um dia para frente, uma semana para frente, 4 semanas... Você quer antecipar um dia, antecipar uma semana, antecipar 4 semanas, ou personalizado, que você escolhe o que você quer fazer. Você quer mover as partes incompletas para a data de status, você quer mover as partes concluídas para a data de status.
ou reagendar para quando houver recurso disponível. Tem várias funções aqui. Vou dar um exemplo aqui. Eu quero mover uma semana para frente essa tarefa. Olha o que aconteceu. Ela estava começando nesse dia, né? E ele jogou uma semana para frente. É claro que ele criou uma restrição, né? Não iniciar antes do dia tal. É como se eu digitasse direto aqui a nova data. Só que ele simplifica para você e já calcula o que seria uma semana para frente. Eu vou desfazer e vamos ver outras opções. Eu vou mover 4 semanas para frente. Olha lá. 1, 2, 3, 4 semanas para frente. Vou lá para frente. Eu vou desfazer. Tem essa opção aqui que é personalizado. Você escolhe aqui quantos dias quer avançar. Eu quero avançar 7 dias, por exemplo. Pronto. 7 dias para frente. Eu vou desfazer. Ele também tem a função antecipar, né? Eu posso trazer uma semana antes. Só que ele está avisando, mas daí vai começar antes da data de início do projeto? Ok, eu posso dar um ok. Olha o que aconteceu. Ele moveu uma semana antes. Antes mesmo do início do projeto, né? É possível. Eu vou desfazer. E para fazer a simulação, vamos imaginar que uma pequena parte dessa tarefa já tenha sido completada. Eu coloco aqui, apareceu o símbolo percentual. Eu vou dizer que um dia dela só foi completado, mais ou menos um dia, né? 10% da minha tarefa foi completada. E aqui eu tenho uma opção, ó, mover partes incompletas para a data de status. Olha o que acontece. Essa parte aqui já foi completada e todo o resto da minha barra aqui era parte incompleta. O que ele fez? Ele fez iniciar essa parte incompleta a partir do dia de amanhã. A data de status é essa aqui, ó. Ele imagina que o dia de hoje já foi, né? Então, a partir de amanhã, ele vai continuar a fazer essa tarefa. Às vezes é útil, né? Você está fazendo uma tarefa, realizou uma parte dela, mas não conseguiu fazer tudo. Você quer reagendar o restante para a data de status. E aí você move para aquela data de status. Professor, mas se eu não quiser usar a data de hoje, se eu quiser mover o restante da tarefa para uma outra data, aí você ajusta a data de status. Eu vou desfazer. Estava assim, né? Então a gente vai no projeto, informações do projeto, data de status, ó. Vamos colocar a data de status o dia 10 de maio. E eu vou dar um OK. Agora, se eu pedir para ele reagendar, olha o que vai acontecer. Eu vou em tarefa, mover tarefa, partes incompletas para a data de status. Lembra que a data de status agora está no dia 10, né? Então vou clicar aqui, olha o que aconteceu. A partir do dia 10, na verdade dia 11, né? Dia 10 ele não considera ainda. A partir do dia 11 ele agenda o restante da minha tarefa. Então é isso que faz a partes incompletas para a data de status. Eu vou desfazer. Eu vou tirar agora esse percentual realizado, colocar um 0% aqui. E vamos fazer mais uma simulação. Eu vou criar uma outra tarefa aqui para o Pedro, chamar de tarefa D. E a gente vai colocar uns 3 dias, por exemplo, e vai ser o próprio Pedro, né? Então coloco o nome do recurso, Pedro, OK. Quando eu criei essa nova tarefa D, e eu coloquei também o Pedro, olha o que aconteceu. Temos 2 tarefas do Pedro acontecendo ao mesmo tempo. Ele está 100% do tempo nessa tarefa, tarefa A, mas também está 100% do tempo dele na tarefa D. Ou seja, ele está superalocado, tanto que ele está indicando aqui por esse símbolo, a gente já viu, né? Esta tarefa tem recursos superalocados. Muito bem, eu teria que resolver essa superalocação. Existe uma opção, a gente vai ver depois outras formas, tá? Mas existe uma opção bem simples aqui, ó. Eu posso deslocar essa tarefa D para uma data em que eu não tenha mais superalocação. A gente já sabe qual que é essa data, né? Seria a partir dessa semana aqui, ó, que é quando termina a tarefa A. Mas o Project pode procurar para a gente automaticamente essa data. Como é que eu faço? Eu coloco mover quando houver recursos disponíveis. Eu clico aqui e olhe lá. Quando liberou o recurso Pedro, ele agendou a outra tarefa para resolver a superalocação. Vamos desfazer então essa última alteração e vamos ver outras funções aqui. Mais uma opção, criar uma tarefa resumo. Olha o que acontece quando eu clico em resumo. Ele cria uma tarefa resumo anterior à tarefa que a gente selecionou.
No caso, a gente tinha selecionado a tarefa A, e aqui você pode pôr o nome, né? Eu vou clicar aqui na tarefa e eu dou um nome para ela. Testes gerais, por exemplo. E eu vou dar um OK. Então ele está dizendo que a tarefa A está dentro dessa tarefa chamada resumo, testes gerais. Se eu fechar aqui, a gente já viu isso, né? Ele oculta a tarefa A. Se eu abrir, ele mostra. Claro que eu poderia colocar todo esse cronograma dentro de testes gerais. Nós já vimos isso, né? É só marcar as outras tarefas também e deslocar para a direita nessa indentação, ó, recuar tarefa. Agora vocês podem ver que essa barra testes gerais representa todo o meu cronograma. Se eu fechar, ele oculta tudo, e se eu abrir, ele mostra todos. Então, dessa maneira, eu consigo incluir tarefas resumo. Não precisa ser assim, né? Eu posso simplesmente apertar uma tecla Insert aqui, ó, e colocar assim, tarefa resumo 2. Como que eu quiser, né? O nome não é importante. Ele pensa que é uma tarefa normal, mas no momento que você pegar as outras duas tarefas e identar elas para a direita, ele vai entender que essa é uma tarefa resumo também. Olha aqui, ó, acabou de criar essa tarefa resumo 2. Então você pode criar de várias maneiras. Eu raramente uso essa função aqui para criar uma tarefa resumo, tá? Mas é possível. Você pode fazer desse jeito também. E aqui tem uma função que é inserir um marco. Eu vou clicar agora nessa tarefa B, por exemplo, e eu vou inserir um marco. Ele cria uma tarefa chamada novo marco, né? Já com duração 0, normalmente tem duração 0, e esse marco foi criado na data de início do projeto, no caso dia 3 de maio. E aqui você pode pôr o nome que quiser para esse marco também, né? Conclusão do protótipo, por exemplo. Conclusão do protótipo. Pronto, acabou de criar um marco chamado conclusão do protótipo. Naturalmente você pode vincular esse marco com outra tarefa, né? Com a tarefa A, por exemplo. Ó. Clico na tarefa A e conecto no marco. Olha aqui, ó. Fiz a conexão. Essa função modo a gente já viu, né? Agendamento automático ou manual, mas aqui para as novas tarefas. Se eu clicar em agendamento manual, as novas tarefas que eu criar sairão no modo manual. Se eu deixar no modo automático, as novas tarefas que eu criar serão criadas no modo automático. Tanto faz você mudar aqui ou aqui embaixo, né? Ó, novas tarefas agendadas automaticamente ou manualmente. É a mesma coisa. Outra função é essa de informações. Se eu clicar em informações, o que aparece? Exatamente aquilo que a gente já viu, aquela janela que tem aquelas abas com as diversas informações sobre a tarefa. Que é o equivalente a você clicar duas vezes na tarefa. Vai abrir a mesma janela. Ó. Tarefa C abriu da mesma forma. Qual que é a utilidade de informações? Se você quiser fazer uma coisa que afete várias tarefas, ou até o teu projeto inteiro, você pode marcar todas as tarefas. Olha onde é que eu clico aqui, ó, nesse canto. Marquei todas elas. Aí eu vou em informações e eu posso fazer um ajuste que sirva para todas as tarefas que eu marquei. Por exemplo, eu posso ir no modo avançado e dizer agora que todas as tarefas vão ser do tipo duração fixa. Então, se eu der um OK agora, eu estou dizendo que todas as tarefas que eu marquei passaram a ser do tipo duração fixa. Vou pegar qualquer tarefa aqui, ó, tarefa C, por exemplo. Olha aqui, ó, duração fixa. Se eu pegar a tarefa A, duração fixa. Se eu quiser mudar todas elas agora para unidade fixa, novamente eu seleciono todas, informações sobre a tarefa, avançado e o tipo da tarefa e eu coloco unidades fixas. Eu dou um OK. Olha o que acontece agora, tarefa A, unidades fixas. Tarefa B, unidades fixas. E assim por diante. Então você pode usar essas informações sobre a tarefa para você fazer alterações em um bloco de tarefas ou até no teu cronograma inteiro. Esse ícone aqui, ó, é o de anotações da tarefa. Eu vou clicar nele. Olha o que ele faz. Ele abre aquela janela que a gente já conhece e vai na aba Anotações. Aqui eu posso colocar qualquer comentário sobre a tarefa, né? Esta tarefa é muito crítica. Você pode colocar qualquer informação que você queira aqui. E eu vou clicar em OK. Quando eu coloco um comentário, olha só o que acontece. Ele cria esse ícone
aqui do lado, tá? Nesse campo de informações. Essa coluna é chamada coluna de indicadores. E aqui vai te fornecer informações adicionais aí sobre o teu projeto. A gente já viu, né, nesse caso, superalocação, esse símbolo, e aqui ele mostra que há uma anotação. E até já aparece qual é a anotação, né? Esta tarefa é muito crítica, aquilo que a gente acabou de escrever. Então é útil no teu projeto você colocar comentários nas tarefas, usando esse recurso aqui de anotação da tarefa, ou não é necessário, né? Eu posso clicar 2 vezes na tarefa C, vou até o campo anotações e escrevo também. Escrevendo aqui. É a mesma coisa. Acabou de criar também uma anotação. Esse exibir detalhes da tarefa nós já estamos usando, né? É a famosa janela detalhes. Essa janela aqui embaixo, ó. Se eu clicar nele, ele oculta a janela detalhes, e se eu clicar novamente, ele mostra a janela detalhes. Então é uma forma rápida de você ligar ou desligar a janela detalhes. A outra forma que a gente já tinha visto é no exibir, e você marca ou desmarca o detalhes. É a mesma coisa. Só que usando direto o menu tarefa você tem essa opção. Aqui eu tenho outro recurso que é adicionar uma tarefa à linha do tempo. A gente não viu a linha do tempo ainda, vai ver um pouquinho mais tarde, mas você pode clicar aqui, por exemplo, e olha o que ele fez. Ele pegou a minha tarefa A e colocou ela para aparecer na linha do tempo. Eu posso ter uma outra tarefa, por exemplo, a tarefa B, que eu quero que também apareça na linha do tempo. Então eu clico nela, e eu vou nessa opção incluir na linha do tempo. Olha aqui, eu tenho a tarefa A e a tarefa B adicionadas à linha do tempo. Tem uma maneira mais simples de fazer isso, tá? Você pode clicar com o botão direito numa tarefa, por exemplo, a tarefa D, e aqui tem a opção já, ó, adicionar a linha do tempo. E clica aqui. Então agora eu tenho a tarefa A, a tarefa B e a tarefa D. E você pode tirar da linha do tempo também, né? Você clica com o botão direito, e você desmarca o adicionar a linha do tempo. Ó, tirei, vou tirar a B agora. Vou clicar com o botão direito, desmarco o adicionar a linha do tempo e eu vou tirar A também. Vou clicar com o botão direito e eu desmarco o adicionar a linha do tempo. E agora tem uma linha do tempo vazia. Uma outra opção útil é a de rolar até a tarefa. Essa opção aqui, ó. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine que você está lá para frente do cronograma e nem está aparecendo mais a tua tarefa. Você se perdeu, né? Ou está lá para trás também, tanto faz. Ou você avançou muito, você retrocedeu muito, mas o fato é que você não está vendo mais as tarefas. E aí você pensa assim, pô, mas onde é que está a tarefa A? Você poderia, né, procurar, é no dia 3 de maio, que dia que é hoje? Eu estou em junho, então eu tenho que voltar. Mas tem um jeito mais simples. Você clica na tarefa e em rolar até a tarefa. Ele automaticamente mostra para você a tarefa na tela. Então, sempre que você se perdeu no cronograma, né, não sabe mais onde você está, você clica em uma tarefa e clica em rolar até a tarefa, que ele mostra para você exatamente onde você está. Aqui eu posso localizar uma tarefa pelo nome, né? Vamos supor que eu tivesse um cronograma com muitas tarefas e eu quero saber onde que eu coloquei uma tarefa relacionada com protótipo. Aí você localiza. Olha o que ele faz, ele vai procurar a tarefa que tem no nome dela alguma coisa com protótipo. É como se fosse uma procura do Word, por exemplo. Se você tem um cronograma muito extenso, é bastante útil. E essa borrachinha aqui, ó, permite que você exclua a tua tarefa, algumas partes dela, né? Você pode excluir a linha inteira, somente as anotações que você fez na tarefa, somente a formatação que você fez na tua tarefa, ou você limpa toda a tarefa, né? Olha aqui, ó, ficou em branco, não tem nenhuma informação sobre ela. Eu vou desfazer, vou dar um Ctrl Z. Ou eu posso excluir, inclusive, a linha inteira aqui, ó. Vou excluir a linha inteira. Pronto, não ficou nada na minha tarefa, né? Vou dar um Ctrl Z. É claro que se eu quisesse deletar a linha, bastaria marcar a linha como está aqui e apertar a tecla Del, né? Delete, e aí você deleta a linha. Essa função aqui é simplesmente para rolar a tua tela para baixo ou para cima. Você pode ter centenas de tarefas, né? E você usa esses botões aí para subir ou descer. Mas nesse caso não faz muito sentido para mim, porque é mais fácil usar o próprio mouse, né? Você tem a rodinha do mouse aqui que você gira para cima e para baixo. Normalmente os mouses têm essa rodinha no centro, né, para você fazer esse ajuste. E você desloca aí do jeito que quer a tarefa, subindo ou descendo. Faltou nós falarmos dessa função tarefa aqui, ó. Eu vou clicar nela.
E ela é bastante simples. Você pode inserir uma tarefa, equivale a apertar a tecla Insert, né? Só que ele coloca aqui o nome da tarefa, já assume que é um dia. Você pode, é claro, clicar 2 vezes aqui, trocar de nome, colocar o nome que você quiser, já vimos isso, né? Então aqui não tem nenhuma surpresa. Você pode também criar uma linha em branco. É a mesma coisa, né? Só que ele não coloca nenhum valor, apenas abre uma linha, equivale a apertar a tecla Insert. Ou você pode criar uma tarefa periódica. Essa função é interessante, vamos clicar nela. Você dá um nome para a sua tarefa periódica, por exemplo, reuniões de projeto. Reuniões de projeto. Você quer que elas aconteçam, poderia ser diariamente, né, semanalmente, mensalmente ou até anualmente. No caso, reuniões de projeto, uma boa prática é fazer semanalmente. Vamos imaginar que ocorram a cada sexta-feira. Aí ele pergunta assim, né, qual que é o início da reunião? Então vamos ver uma data de início aqui interessante para nós. Pode ser o dia 7 mesmo, que é uma sexta-feira, né? Então começa dia 7. E aqui você pode dizer quantas ocorrências você quer. Eu quero ter pelo menos umas 20 reuniões durante o projeto, semanais, né? Ou você escolhe a data em que quer que terminem as reuniões. É outra maneira também de você fazer. Você pode ainda escolher qual calendário que você vai usar para as reuniões. Lembra que cada tarefa está associada a um calendário? Se você não diz nada, é calendário nenhum. Então vai assumir o calendário padrão do teu projeto, né? Mas você pode escolher aqui, ó, quero o turno da noite, eu quero o calendário padrão, 24 horas, ou até criar um outro calendário, como a gente viu antes, né? Eu vou escolher, por exemplo, o padrão aqui. E aqui tem aquela opção que a gente já viu nas tarefas também. O agendamento ignora calendário de recursos. Se essa reunião é muito importante, você pode clicar nela e, independente do teu recurso estar em férias, por exemplo, ele vai ser convocado para essa reunião. Então, é claro, você só vai marcar se realmente for muito importante. No caso de reuniões e projeto, eu acho que não é algo assim, né? Mas você poderia, sim, dizer que o agendamento ignora o calendário dos recursos. Vou deixar desmarcado aqui e vou clicar um OK. Ele está avisando ó, que das 20 tarefas que eu vou ter, uma delas vai ser realizada num período de folga. Talvez vai coincidir com o feriado, né, que eu cadastrei. O projeto pode reagendar as tarefas para que ocorram no primeiro período de trabalho disponível. Então ele pergunta para reagendar uma ocorrência da tarefa, clique em sim, ou para não criar a ocorrência da tarefa, clique em não. Eu vou clicar em sim, ele vai reagendar essa tarefa, vamos ver qual que é. Então olha, ele marcou todas as reuniões de projeto conforme a gente queria. Na verdade, ele cria uma tarefa resumo e embaixo dessa tarefa resumo, posso até fechar ela, né? Posso abrir de novo. Embaixo dessa tarefa resumo, ele cria todas as tarefas periódicas que você agendou. Note que as tarefas são criadas com uma restrição do tipo não iniciar antes de. Quer dizer que elas não podem ser feitas antes, mas no caso dessas reuniões, né, se tiver algum obstáculo para essa reunião, eu posso talvez reagendar ela para o dia seguinte. Então não teria problema de você postergar a reunião, mas você não poderia antecipar. E a tarefa que ele remanejou é essa aqui, ó. Note que está numa segunda-feira. Vamos ver por quê? Vamos até a tarefa. Olha só. Ela caiu naquele período que a gente considerou que seria feriado, que seria Corpus Christi. Como ela caiu na data de Corpus Christi, que sexta-feira era feriado, então ela remanejou para a segunda-feira seguinte. Ficou desse jeito aqui. Poderia também cancelar, né? Nada impede agora que eu diga, não, essa reunião que foi remanejada não faz sentido. Eu vou simplesmente cancelar. Você aperta a tecla Delete aqui, ó, marca ela, aperta Delete. Pronto, cancelou a reunião. E notem que aqui, ó, ao lado da tarefa resumo, existe esse ícone informando que é uma tarefa recorrente. Eu dei um exemplo, né, de reunião de projeto, que é uma coisa muito comum e que é recorrente, né? Mas é claro, você pode soltar a imaginação e imaginar outras situações. Você quer fazer ensaios de protótipos mensais. Então você agenda as reuniões de ensaios de protótipos mensais, ou os testes, né? Não necessariamente uma reunião. Os testes e protótipos feitos mensalmente. Então, dessa forma, você consegue agendar vários tipos de reuniões recorrentes. Com isso, nós vimos as funções do menu Tarefa, que é talvez um dos principais menus do Project. Na próxima aula, a gente vai olhar com mais detalhes o menu Recurso. Até lá!